Boa noite, que bom que você está novamente conosco em mais um domingo de celebração, de culto, da live. Nós aqui, vocês aí em suas casas, com as suas famílias, certamente compartilhando. Eu quero pedir, encorajar você a compartilhar o link aqui do nosso culto para algum amigo, para algum familiar distante. Você que está nos visitando, muito obrigado pela sua presença. Vai ficar muito bom, a gente vai se sentir muito feliz se você puder dar um ok, dizer de onde você está nos assistindo. E se você tiver algum pedido de oração, como nós fizemos na semana passada, estivemos orando essa semana pelas pessoas que fizeram seus pedidos de oração, escreva para nós, você pode deixar aí mesmo no comentário, ou você pode escrever no privado daqui da nossa página do Facebook, daqui da comunidade, e aí a gente vai ter certamente alegria em orar pela sua vida. Quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento, para que possamos deixar o nosso coração plenamente na presença de Deus e a gente possa adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nessa nova paisagem aqui, né? Nós mudamos um pouco o nosso layout e eu espero que, de alguma maneira, isso também inspire você a continuar adorando o Senhor, pois Ele é digno. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de Te servirmos, de Te louvarmos e de Te adorarmos. Queremos, Senhor Deus, nos render aos Teus pés. Queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre a igreja do Senhor, não somente sobre nós que estamos conectados aqui na comunidade, mas cada culto, cada lugar, em todo mundo, Senhor Deus. Que o Senhor visite a tua igreja e que dessa maneira, Senhor Deus, assim como os céus proclamam a glória do Senhor, nós também, como filhos teus, possamos anunciar a tua glória. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos, boa noite. Vamos iniciar o nosso tempo de louvor a Deus. E nessa primeira canção, ela diz que queremos louvar o nome do Senhor sempre, mais e mais. Temos vivido tempos muito difíceis, né? Na nossa política, na nossa saúde. Mas apesar disso, ainda temos mais motivos para louvar a Deus. E essa canção nos ajuda a lembrar disso. De que a sua própria criação, as aves do céu, as feras do campo, elas falam do amor de Deus, elas refletem o poder de Deus. Então que as frases cantadas aqui possam ser verdades na nossa vida e no nosso coração. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te.
Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vaso novo. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é grande,
onde o Senhor é o dono das nossas vidas, é o Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor pode mudar o nosso coração, mudar o nosso interior. Pai, obrigado porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas limitações, e assim o Senhor nos ama, assim o Senhor nos ensina. Ó Pai, obrigado pelo teu grande amor, e ajude a que a gente consiga retribuir esse grande amor ao próximo, Senhor. Continue a falar conosco através da palavra e que ela possa impactar profundamente o nosso coração e nos causar uma mudança de vida, sincera e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Talvez para você que não esteja muito acostumado com essa expressão, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus são como vasos, um recipiente. E nesse recipiente é a glória de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que são derramados. Então todo vaso feito novo é um vaso que está vazio de si, mas repleto de Deus. E hoje, na continuidade, e na verdade hoje estamos encerrando a série Influencer, nós queremos falar sobre qual o preço que cada um de nós, vasos de Deus, influencers de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, seus discípulos e discípulas, que preço nós estamos dispostos a pagar? Talvez o maior de todos eles seja o negarmos-nos a nós mesmos, para que Ele viva em nós, para que a sua glória, a sua vontade se manifeste por intermédio de nós, os seus vasos, os seus discípulos. Então eu queria pedir para você toda a sua atenção nessa última reflexão desta série. E quero começar pensando numa pergunta, a pergunta que a gente vai tentar responder à luz do texto bíblico desta noite. Qual o preço a ser pago para ser um influencer? Qual o preço a ser pago por cada um de nós, no sentido de fazermos a vontade de Deus? Certamente não é o preço que Jesus pagou, esse preço Ele pagou. Mas as Escrituras nos ensinam, Jesus mesmo nos diz que aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua própria cruz. E é nesse sentido que essa pergunta é inserida. Qual é o preço? Como eu e você devemos entender essa vocação e chamado para sermos influenciadores de Jesus num mundo em caos, num mundo que está nas trevas e que precisa da luz do Senhor? Para a gente começar a responder essa pergunta, nós temos o privilégio hoje de ter a participação de uma influencer digital, a Vanessa Alves. Ela é cristã, esposa de um pastor da região de Sorocaba. Ela vai responder essa pergunta na perspectiva de uma influencer digital que ela é. Tem vários seguidores, fica aí a dica para você depois acompanhar também o trabalho que ela realiza, mas eu gostaria que você ouvisse a perspectiva de uma influencer digital sobre qual é o preço a ser pago. Dá uma olhada nisso. Oi, gente, eu sou a Vanessa. Meu trabalho é esse, né? Eu trabalho com a parte de fitness, né? De exercício, sou fisioterapeuta e uso isso, a questão do Instagram, né? Das redes sociais, como uma forma de divulgar o meu trabalho. Eu também sou esposa de pastor e uso também como uma forma de divulgar e levar Jesus através das minhas redes sociais. Na verdade, eu acho que não existe tanto um preço, tá? Eu acho que existe uma cobrancinha, assim, no sentido de sempre estar presente, sabe? Você, depois do momento que você está lá e que você
de uma certa forma influencia a pessoa, que você ajuda ela de alguma forma, você sempre tem que estar. Né? Então existe uma cobrança assim de produção de conteúdo, de você auxiliar o tempo todo, e eu acho que mais do que isso, de ser de verdade, sabe? Tem sim muitos influencers hoje que acaba que não vive exatamente aquilo que posta, né? Como cristã, como uma pessoa que tem Jesus, né, como espelho, como influência, né? Jesus é a minha influência. Então, eu tenho muito essa cobrança comigo mesma de ser real, sabe? De tudo que eu postar ali ser de verdade, ser a minha vida, porque eu acho que não dá pra gente sustentar por muito tempo algo não verdadeiro. Não dá pra gente ficar fingindo ser o que a gente não é o tempo todo, sabe? Não dá pra ficar montando um personagem toda hora. Então, assim, no meu caso, por exemplo, que é o que eu posso falar aqui pra vocês, eu tento ser eu mesma. Então, o meu Instagram é minha vida real. Claro que o percentual é muito baixo, né? Não tá minha vida toda exposta ali, mas tudo que eu coloco ali realmente faz parte da minha vida. Então, tem as nossas passagens bíblicas, tem meus textos, tem vídeos, eu faço agora, tem um projeto de lives levando uma palavra, tem a questão dos cultos, né, que eu sempre tô compartilhando ali. Todo mundo da minha rede sabe que meu marido é pastor, que nós trabalhamos na igreja. Tem a questão dos exercícios, meu filho tá lá, meus cachorros estão lá, minha vida real, como ela é, como eu me divido entre trabalho, maternidade, igreja. Eu faço questão de que as pessoas vejam e entendam que é possível fazer tudo isso, mas também que elas vejam tanto as partes boas como as partes de problemas, digamos assim. Claro que a gente não posta coisas ruins nas redes sociais, né? O nosso trabalho, principalmente como influencer, é tentar de alguma forma influenciar as pessoas a ter um estilo de vida melhor, a aproximar mais elas de Jesus, a ter uma vida mais saudável, a praticar exercícios, a ser profissionais melhores, que é o meu público maior, são pessoas da classe profissional, né? Eu trabalho com formação de professores. Então, assim, é sempre tentar levar coisas boas, incentivar as pessoas, mas de alguma forma que a nossa influência sirva para levar essas pessoas para ter uma paz que excede todo entendimento, uma alegria fora do normal que esse mundo não entende, levar elas mais próximo do amor de Jesus. Então, eu acho que essa é o preço, digamos assim. Estar 100% presente, sempre presente. Depois que você se colocou lá uma vez, você tem que estar sempre. Porque as pessoas vão precisar sempre, vão pedir sempre sobre você, vão ter essa carência. Você tem que ser o braço que tá lá. E eu acho que no meu caso, essa cobrança de realmente ser real. Eu até lancei uma hashtag esse ano, seja não finja. Porque é isso. Eu acho que a gente tem que ser mais aquilo que a gente prega literalmente, né? Ser mais realmente aquilo que tá ali nas redes sociais e não ser só a fotinho bonita, o videozinho montado, né? Enfim, ser de verdade, porque daí é mais fácil. É mais fácil manter o status de influência, é mais fácil você continuar influenciando pessoas se isso for uma verdade que você vive. É isso. Obrigada pelo convite, foi um prazer responder vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Adjust your mood or distract. Essa autenticidade que a Vanessa comentou, isso tem muito a ver com tudo aquilo que nós temos tratado e conversado ao longo desse mês todo nessa série. Por isso, o tema da série é influencer entre o ser e não ser. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus e precisamos mostrar com clareza, com autenticidade esta realidade da vida cristã. Para isso, eu quero convidar você, nesse nosso último encontro desta série, a refletir no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Mas, antes de entrar efetivamente em todo o capítulo, eu quero que você leia o versículo de número 16 comigo. Que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça.
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu gostaria de ter tempo para pensar com vocês o capítulo todo na sua riqueza. Então, como isso não será possível, a gente vai precisar fazer alguns recortes e alguns versículos, mas eu queria já começar dizendo que este texto, esse versículo de número 16, me parece ser o núcleo desse capítulo. Tudo que está escrito antes do versículo 16, tudo que está escrito depois do versículo 16, nesse capítulo 15 do Evangelho de João, diz respeito a sermos quem somos, discípulos de Jesus, e sermos autênticos. E nessa autenticidade, vencermos as lutas, as batalhas, as perseguições, ou qualquer tipo de oposição que se levante contra a nossa influência ou contra o nosso testemunho a respeito de quem Deus é. Lembre-se da pergunta: que preço precisa ser pago? Qual o preço que eu e você estamos talvez pagando? Ou quem sabe, por não estarmos vivendo essa autenticidade, quem sabe estamos fugindo de pagar esse preço, evitando de pagar esse preço. Mas para que eu e você entendamos isso, o versículo 16, que é o núcleo central desse capítulo, diz que essa obra de Deus não é uma obra que diz respeito a mim, a você, como se em nós tivesse iniciado. Não, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou. Nós ouvimos a sua voz, como ovelhas fomos atrás do pastor, atendendo ao seu chamado, atendendo à vocação que Ele nos deu, a fim de sermos, de fato, como cantamos, vasos novos em suas mãos, usados por Deus e para Deus, na vida das pessoas, como cantamos também, de tal maneira que isso possa nortear nossas decisões, nortear nossa caminhada, nossa trajetória. Por isso, eu quero convidar você a pensar no capítulo 16, tentando responder aquela pergunta, iniciando a dizer o seguinte: para que eu e você consigamos lidar com o preço a ser pago, é preciso que tenhamos profundidade sobre a missão de Deus. Profundidade sobre a missão de Deus. E é importante que se diga que essa missão é de Deus. A história é de Deus e Ele nos convida, Ele nos chama a sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Eu tenho sido incisivo e repetitivo em muitas das minhas conversas com muitos amigos, muitos colegas a respeito disso. É preciso entender o que Deus está fazendo e é preciso entender o que Ele me chamou para fazer ou participar naquilo que Ele está fazendo. Nós somos cooperadores de Cristo, participantes da obra de Cristo. Deus está em missão. E a sua missão é buscar e salvar aquele que está perdido, e os influenciadores de Jesus, ou os influenciadores por Cristo, devem efetivamente buscar, devem efetivamente entender o que Deus está fazendo, e dessa maneira, cumprir a sua missão. Mas como é que a gente vai entender essa profundidade sobre a missão de Deus a ponto de não negociarmos, não importa a provação que estejamos enfrentando? Os versículos de 1 a 5 nos dizem assim, acompanhe a leitura. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer, ou não podem fazer coisa alguma. Então, se eu não entender a profundidade da missão de Deus, se por acaso eu for num sentido contrário a isso, eu me deixarei seduzir por muitas coisas dessa vida. E há muitas coisas que querem nos seduzir a fim de deixarmos a missão de Deus.
para o segundo plano. E cada vez mais eu estou convencido pelas Escrituras e pela história dos discípulos, dos primeiros discípulos e ao longo dos tempos, que nada, absolutamente nada pode ser mais importante para nós, para mim e para você, do que termos a compreensão e recebermos de Deus a capacidade de lidar com o sofrimento relacionado com a missão. E para você entender o que eu quero falar sobre esse sofrimento relacionado com a missão, e que tem a ver com a compreensão profunda sobre a missão de Deus, eu me lembrei de um hino tradicional, um hino que foi escrito por um homem chamado Horatio Spafford. Sou feliz. E numa frase desse hino, no começo desse hino, ele diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Muitos de vocês que talvez estejam nos vendo agora conhecem essa história. Mas rapidamente, essa história vai nos dizer que este homem, Horatio, morava na região de Chicago com a sua família, uma família que tinha 4 filhos, e num dado momento, numa grande tragédia, num naufrágio, ele perde 3 filhas, de uma única vez. Sua esposa sobrevive a este naufrágio. 2 navios colidiram e num desses navios estava a família de Horatio. Ele havia também perdido, num incêndio que havia cometido uma boa parte do lugar onde ele residia, muitos dos seus negócios. Então ele havia perdido coisas, ele também havia perdido pessoas. E conta a história que este hino foi escrito quando ele, num outro navio, passando pelo lugar onde houve um naufrágio, ele então escreve essas palavras, ou a letra deste hino. Se paz a mais doce me deres gozar, não importa se eu esteja num momento bom, se eu esteja num momento maravilhoso, ou se a dor a mais forte eu tiver que sofrer, não importa se eu esteja perdendo tudo, se eu esteja no meio de uma pandemia e tendo que enfrentar dia após dia as dores, os medos, as angústias, essa paz não está relacionada nem com tudo que tenho, que possuo, muito menos com tudo que perco. Essa paz vem do Senhor. E é nesse sentido que eu quero dizer a necessidade de compreendermos a profundidade da missão. Porque a profundidade da missão, segundo esses versículos que a gente acabou de ler, ela se dará na medida que eu compreendo quem Deus é e quem eu sou. Eu sou a videira verdadeira, disse o Senhor Jesus. O meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Essa relação, essa compreensão dessa identidade é extremamente significativa para entendermos que nós não estamos soltos, que nós não estamos perdidos, que nós não estamos fora do rumo, fora do prumo. Deus não está distante, sem entender todas as coisas ou sem se importar com as coisas que acontecem. Ao mesmo tempo, isso faz parte da história da humanidade e que o melhor, aquilo que Deus tem, a sua restauração, ainda haverá de vir e nos tomar por completo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto estamos nessa perspectiva, estamos sujeitos às perdas, estamos sujeitos aos ganhos, temos momentos de grande felicidade, temos momentos de grande tristeza, mas nem a felicidade extrema, nem a tristeza mais profunda podem jamais ofuscar a missão de Deus. Podem jamais nos desviar ou tirar o nosso foco da missão de Deus.
E essa profundidade só é compreendida quando compreendemos também essa dimensão da identidade e do papel de quem Jesus é, do Pai, do Espírito Santo, que a gente vai voltar a falar a respeito disso ainda nesse texto. Mas também a nossa. Nós somos ramos. E como ramos, a outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que nós devemos permanecer, estarmos tão enxertados, estarmos tão arraigados, estarmos tão conectados, estarmos tão aprofundados numa relação, de que essa é a única maneira que haverá de frutificarmos. Permanecer em mim, porque sem mim, disse o Senhor Jesus, vocês não podem frutificar, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então há uma necessidade de entendermos essa identidade e de entendermos o que significa permanecer. Eu me recordo, há muito tempo atrás, quando Deus deixou claro para mim que Ele havia me chamado para ser pastor de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Quando eu era muito jovem ainda, eu cheguei para aquele que me pastoreava à época e ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Eu tenho procurado passar essa mensagem, passar essa lição para frente. A convicção do nosso chamado, a convicção de quem Deus é e a convicção de quem nós somos, da nossa identidade conectada, ligada com Deus. Essa convicção é como se fosse um gancho e nós estamos seguros por esse gancho. E a tempestade, a alta ventania vem e nos leva e nos faz bater de um lado para o outro, de tal maneira que dá a impressão de que vamos ceder, dá a impressão de que não vamos aguentar, mas esse gancho da convicção está nos segurando, de tal maneira que haverá um momento que a ventania, a tempestade vai passar e nós ficaremos novamente rijos, firmes, e não cederemos. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos nesse texto. É isso que Ele está querendo dizer para mim e para você. Permaneçam. E para que você permaneça, não se esqueça quem é Deus. E não se esqueça quem é você em Deus. Ainda que o mal, ainda que pessoas, ainda que as trevas, o próprio inferno tente colocar dúvidas no seu coração, não se perca. Você é de Deus. Deus está em você, se você permanecer nele. Porque a obra que Ele fez é esta obra do qual ninguém pode nos tirar das suas mãos. Então não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do sofrimento, permaneça, permaneça. Como que a gente realiza ou como que a gente reage diante das tensões, das provações, das perseguições ou das tensões que a gente enfrenta? A primeira coisa, conheça profundamente a missão de Deus. E conhecendo a missão de Deus, ou para conhecer a missão de Deus, tenha convicção sobre quem Ele é e quem você é nele. Mas em segundo lugar, o texto também vai nos dizer que a gente precisa se apropriar e ao mesmo tempo construir o ambiente de cura e de restauração. E aonde a gente faz isso? Na igreja. A igreja é o espaço no qual construímos esse ambiente de cura e de restauração. Observe os versículos, a partir do versículo 11, o que ele diz. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei
conhecido. Tenha a igreja como o ambiente ou o lugar onde o ambiente de cura e restauração são construídos. Eu queria apenas dizer algo aqui, quando eu estou falando sobre restauração, eu queria que você pensasse num restaurante. Aliás, a palavra restaurante surge justamente nesse sentido, o lugar da restauração, aonde eu me alimento, aonde eu descanso, aonde eu recupero e revigoro as minhas forças, recupero o meu vigor. Eu sei que muitas pessoas já tiveram experiências ruins com algumas igrejas, com a instituição igreja, e devo admitir que existem igrejas que de fato são bem ruins, porque elas não acolhem, mas arrancam, elas não perdoam, mas acusam. Mas é preciso que a gente também tenha clareza de que existem pessoas que procuram a igreja só porque querem uma espiritualidade fajuta e sem compromisso e sem profundidade com as quais o cristianismo nos chama. A gente precisa entender que no meio de tudo isso, Deus não desistiu da sua igreja. E é por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que as Escrituras nos ensinam que nós não podemos deixar de nos congregar, a gente não pode deixar de viver em comunidade, viver em comunhão uns com os outros. Como disse Bill Hybels, a igreja ainda é a resposta de Deus para o mundo de hoje, o mundo que está em caos. E eu diria, como muitos têm dito e falado, a pandemia acabou como que revelando o caos existente no mundo. E é a igreja que deve ser o lugar de restauração e de cura. Observe o que disse o pastor Paulo Borges, que não é apenas um tempo de pandemia, mas um mundo de pandemias. E a igreja é o elemento de Deus para gestar tudo isso, para ser o lugar aonde as pessoas, os discípulos, homens e mulheres, adultos e crianças, a igreja é o lugar aonde seremos restaurados, aonde seremos curados, aonde seremos reanimados. Mas preste atenção, criar esse ambiente não é uma coisa simples, porque se é um lugar de cura, então há pessoas feridas. Se é um lugar de restauração, então há pessoas desanimadas, há pessoas cansadas, há pessoas famintas. O que precisamos então é compreender que há um processo. E o texto vai nos dizer que processo é esse. Em primeiro lugar, esse texto vai dizer que esse processo de cura e de restauração nos leva a uma alegria compartilhada. Observe, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria compartilhada. Eu fico imaginando como que num mundo no qual o individualismo é tão grande, tão intenso, como nós temos medo de um relacionamento mais próximo e de dividir as nossas alegrias. E como é triste quando, ao dividirmos as nossas alegrias, as pessoas não se alegram com a gente, as pessoas não se alegram com aquilo que nos alegra e nem se entristece com as coisas que nos entristecem. O que traz a medida disso, não sou eu nem você, mas são as Escrituras. É o Deus da missão que vai dizer para mim e para você qual é a linha, qual é a regra, qual é o norte no que diz respeito às coisas que devem nos unir, nas quais nós devemos estar profundamente conectados a fim de compartilhar desta alegria. O texto ainda vai nos dizer que nesse espaço, esse ambiente, junto com a alegria compartilhada, é construído com um amor altruísta. No versículo 12, melhor dizendo, 13, Jesus diz assim: o meu mandamento é este,
Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ninguém tem amor, é um amor altruísta. Se por um lado é contra a individualidade que a gente tem que lidar quando construímos uma alegria compartilhada, por outro lado é contra o egoísmo quando precisamos ter um amor altruísta. E ser altruísta é olhar o outro, é perceber o outro, é colocar-se no lugar do outro, é preferir o outro em honra, como diz as Escrituras. É nesse lugar que somos fortalecidos contra as pressões, contra as tensões, contra as acusações, com respeito às coisas que testemunhamos e à vida que queremos levar. Se você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, homem, mulher, jovem, quer ter uma vida justa e as pessoas muitas vezes te pressionam porque você quer fazer certo. Você quer fazer o correto, você quer fazer aquilo que vale a pena, você quer obedecer a Deus e as pessoas pressionam você. Procure em outras pessoas que pensam como você o lugar do teu aconchego, do fortalecimento da tua fé por meio de um amor altruísta. E aí, lembre-se que o amor altruísta, ao estender a mão, não espera absolutamente nada de volta. Aliás, deixe-me dizer algo. O altruísmo nos leva a querermos ajudar justamente aqueles que não podem oferecer nada por nós. Nada em troca. E não para nos sentirmos bem, melhores ou mais em melhores condições do que aqueles a quem ajudamos. Não. Para entendermos que foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Os discípulos não tinham nada para oferecer para Jesus. E não obstante, Ele os ama. E diz o Evangelho de João que tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Ele me ama e te ama até o fim. Não dependendo nem de mim, nem de você. Mas por causa do seu amor, nós somos restaurados, nós somos agraciados, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos tratados em nossas mazelas mais profundas. O amor de Jesus que nos alcança é o amor de Jesus que devemos compartilhar. E o texto ainda vai dizer que esse lugar, a igreja, onde a gente constrói esse ambiente de cura e de restauração, é um ambiente onde a gente pode desenvolver amizade com propósito. O versículo 14 diz isso: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Não existe amizade verdadeira sem propósito. A gente não pode ter a dimensão humana de que a amizade é só para a gente se sentir bem. Amizade é para nós nos sentirmos bem fazendo algo juntos, indo na mesma direção, com um propósito. E talvez a melhor relação, ou o melhor exemplo disso que eu estou dizendo, talvez esteja no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão de amigo de Deus. E Deus revela os seus propósitos, não somente com Abraão, mas com os filhos de Abraão, com as gerações que viriam depois, com o povo de Abraão, comigo e com você, de tal maneira que eu e você somos chamados também, por causa da fé, filhos de Abraão. Olha só que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando aquelas pessoas que andaram comigo na minha adolescência, que continuam servindo a Deus, olhando para os seus filhos e que educaram os seus filhos na presença de Deus junto comigo, como eu eduquei. E alguns de vocês aqui conhecem, talvez, um exemplo lindo e maravilhoso que Deus tem nos dado como igreja, é olhar, por exemplo, para os meus filhos e os filhos do Ivanildo, que talvez esteja nos assistindo aí. Ivanildo e o Silvana Leia. Eles servem a Deus juntos, louvam a Deus juntos. Agora suas famílias construídas, falando do Rafael, falando do Eduardo, também servem a Deus juntos. Há propósito nessa amizade.
Não é um negócio do concorde comigo, você é meu amigo se você concorda comigo, você é meu amigo se você simplesmente me entende. Não, é uma amizade construída em Deus, é uma amizade relacionada com Deus. Porque Deus nos chamou para sermos os seus amigos. Então, você quer resistir, você quer saber como é que você enfrenta as oposições, as perseguições, paga o preço por ser um influenciador de Jesus? Desenvolva, entenda que o espaço, o ambiente de restauração e de cura é a igreja, porque na igreja você tem alegria compartilhada, amor altruísta, amizade com propósito. Eu quero seguir dizendo ainda que para a gente vencer todos os obstáculos, precisamos de discernimento para lidar com as oposições. Discernimento para lidar com as oposições. Observe o que diz o texto bíblico a partir do versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E continua: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram as obras e odiaram a mim e a meu Pai. Quando a gente está olhando para esse texto e pensando como que eu adquiro sabedoria para lidar com a oposição, esse texto me remete a pensar no discernimento. É claro, deixe-me deixar uma coisa clara aqui. Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês não são do mundo como eu também não sou do mundo, ele não está dizendo que nós somos ETs, óbvio. Ele não está dizendo que nós não somos de carne e osso. Ele não está dizendo que nós não somos pessoas normais, que não sentimos frio ou calor, que não passamos fome, que não sofremos com a dor da morte. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que as nossas referências não são mais deste mundo, mas agora são as referências do céu. É que as bases, o chão pelo qual nós pisamos ou firmamos as nossas decisões, não são mais baseadas nas questões desta vida ou no que essa vida considera importante, mas o que Deus considera importante. E a partir disso, o que precisamos entender então é como é que eu lido com as oposições. Lembram-se que lá no começo eu disse que nós somos seduzidos a muitas coisas que querem nos seduzir? E a Bíblia vai dizer lá em Tiago que cada um de nós é seduzido pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Há coisas que eu e você somos atraídos, elas querem nos desviar do caminho. Então a gente precisa de sabedoria para lidar com as oposições, com as sugestões. Não precisam ser necessariamente uma oposição do tipo uma arma na cabeça, mas podem ser oposições que vão surgindo em formas de dúvidas, tentando desviar. Se você desviar 1 milímetro agora, daqui a 1 ano esse 1 milímetro será 10 metros. Então preste atenção. A primeira coisa que é importante é a gente precisa ter discernimento espiritual. E esse texto vai dizer isso. Jesus está explicando para os seus discípulos. Sabe por que o mundo me odeia? Sabe por que o mundo odeia você? Você precisa entender isso. Você precisa entender que agora, vocês, sendo os meus discípulos, sendo os meus vasos, sendo homens e mulheres influenciadores do meu nome, vocês estão sob
os olhares das pessoas. E elas vão tentar sempre ver um ou outro defeito, um ou outro erro, uma ou outra ação que às vezes não condiz, e vão acusar. Elas vão dizer que as coisas que vocês dizem não faz sentido para os dias de hoje, que nós estamos no século 21, e aí não faz sentido, que a nossa linguagem, a nossa roupa precisa, e a nossa mentalidade é outra. Aconteceu a mesma forma naquele tempo, naquela época. O que está acontecendo ali é que Jesus está denunciando a situação deles, e quando nós somos influenciadores de Jesus, nós também estamos denunciando a situação desse mundo. Estamos denunciando o que é pecado, estamos denunciando o que é trevas, estamos denunciando o que não serve, estamos denunciando o que não vale a pena, estamos denunciando, e às vezes nós podemos amar profundamente uma pessoa, mas não podemos deixar de denunciar aquilo que essa pessoa faz que não condiz com as Escrituras e com a vontade de Deus. E isso não é falta de amor. Algumas pessoas vão dizer, o meu Deus não é assim, então não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia vai dizer o seguinte: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, porque eles negaram a Jesus, eles abriram mão de Jesus. E é preferível olhar para o caos que está no mundo e tentar culpar A, B, C, do que olhar para o próprio umbigo e perceber e se arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, a gente pecou contra o Senhor, nos afastamos, fizemos o que queríamos nas nossas famílias, fizemos o que queríamos nas nossas escolas, fizemos o que queríamos no nosso trabalho, e nós não ligamos, frequentamos os cultos, mas não estávamos conectados contigo, ouvíamos as canções e cantávamos, mas aquilo não descia para o nosso coração. No entanto, quando adquirimos o discernimento espiritual, algo que não nos é inato, o que é inato em nós é o natural, mas o espiritual nos é dado, nos é oferecido pela graça de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 2, a primeira, vai dizer o seguinte: nós recebemos a mente de Cristo para discernirmos as coisas espiritualmente, para não simplesmente ficarmos dando uma opinião a partir disso ou daquilo, deste ou daquele, mas observamos as coisas e discernimos espiritualmente. E existem coisas espirituais que estão enraizadas, estão encrustadas, e que elas precisam ser tiradas. Elas não podem ficar na sua casa. Elas não podem ficar dentro do seu guarda-roupa. Elas não podem ficar escondidas aonde está escondido aí. Tire essas coisas. Arranca. Não permita que isso sirva como uma cilada, como uma armadilha para você, a fim de que você esteja preso, que Cristo liberte cada um de nós. Uma das coisas que nesse tempo somos profundamente seduzidos e tentados por causa da necessidade de usarmos os recursos tecnológicos para nos comunicarmos, é entendermos que aquilo que é meio se torna um fim. E aí a gente precisa, para atrair pessoas, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Com a igreja não pode ser assim, jamais. Por isso, me chama a atenção algo que um amigo meu, essa semana, quando estivemos conversando, e ele disse num encontro entre outros pastores, o pastor Caio Batista, da Hub Morumbi, lá em Sorocaba, um querido amigo, ele disse o seguinte: audiência não significa relevância. Audiência não significa relevância.
Por isso, quando pensamos no discernimento, estamos querendo entender a razão e os porquês das coisas e de uma maneira profunda. A igreja deveria ser o lugar do discernimento, mas preferiu abrir mão disso para tomar como suas as opiniões das pessoas. Mas eu quero ir para a última parte da nossa reflexão e dizer que para a gente vivenciar e resistir e não cedermos às pressões quando precisamos pagar um preço por sermos influenciadores de Cristo, para isso acontecer a gente precisa viver na dependência do Espírito Santo para tudo. Dependência do Espírito Santo para tudo. Não é para pregar só, não é para cantar só, mas para viver a vida como um do lar. Eu acho impressionante como casais, famílias cristãs, não estão dando conta de viverem debaixo do mesmo teto nesses dias. Não estão dando conta de criarem os seus filhos nesses dias. E é óbvio, eu não estou aqui minimizando a tensão e a falta de costume, mas o que eu estou querendo dizer é a não compreensão e a não descoberta de caminhos de Deus para lidar com as diferenças no estilo de vida a partir da pandemia. Observe o que diz o versículo de número 26 e 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu quero destacar que todas as dimensões anteriores que nós conversamos e toda a série que a gente falou sobre sermos influenciadores de Jesus nessa terra como discípulos dele, para isso acontecer a gente precisa de vida no Espírito. Eu tenho implorado a Deus por isso. Sabe quando? Desde os 15 anos de idade, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser cheio do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Aliás, essa é a ordem das Escrituras lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O enchimento do Espírito Santo muda a maneira de falar, o enchimento do Espírito Santo muda a maneira de pensar, o enchimento do Espírito Santo muda a maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Quando Jesus disse essas palavras aqui, o Espírito não havia descido ainda. Mas hoje ele já está em nós, já está em você, já está agindo. E nós temos exemplos de homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo, fazem coisas extraordinárias. E que fizeram coisas extraordinárias. Nós temos a oportunidade de viver isso. E temos exemplos da história que delineiam e nos oferecem modelos e referências a partir da própria palavra sobre o que é viver no Espírito Santo. E uma das coisas que esse texto nos faz pensar sobre o que é viver no Espírito Santo é o assumirmos a nossa responsabilidade. Um grupo de cristãos querendo voltar à sua normalidade, mas não assumir a sua responsabilidade, não faz sentido. Mas para assumirmos a nossa responsabilidade, a gente precisa ter autoridade espiritual. A gente precisa, na dependência do Senhor, da palavra e do Espírito, buscar de verdade e agir e responder às demandas do nosso tempo. Concordo plenamente com o pastor Paulo Borges. Ele disse algo extraordinário. Dá uma olhada aí na tela. A igreja deve assumir a gestão das pandemias, dos tempos, das coisas terríveis.
Agora, para fazer isso, só dá para fazê-lo no poder do Espírito Santo. Mas a gente, como igreja, nós como igreja não podemos vender, oferecer ou abrir mão do poder do Espírito Santo para tentarmos lidar com as coisas por meio de outros poderes. Por isso, assuma a responsabilidade. E que responsabilidade é essa? A palavra que aparece 2 vezes nesses versículos é martírio, testemunhando, sendo mártir. E isso tem implicações bastante sérias, porque se tornar um mártir é muito claro para nós, na nossa cultura, entender que o mártir é aquele que morre por uma causa. E não é diferente. O Espírito Santo nos capacita a morrermos pela causa, a causa de Cristo, o Evangelho, a pregação. Por isso dá para entender também o que o Horácio disse. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Não importa, eu estou disposto a vivenciar, porque é o Espírito Santo quem vive em mim e que me capacita para isso. Não há na nossa capacidade humana a pretensão e a possibilidade de resistirmos a essas coisas, meu querido. Então, deixe que o Espírito te encha. E de uma forma extraordinária, quando isso acontece, e quando acontecer e acontecer novamente, mais uma vez, eu acho que a gente vai aprender a vivenciar aquilo que o Bonovox canta nessa música que a gente separou nesse vídeo para você ouvir. Presta atenção na letra, por favor. Shoes, quick quacking down some dead-end street. Take these shoes and make them fit, yeah. Take this shirt, polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean, clean. Take the soul, stranded in some skin and bones. Take this soul and make it sing, sing. Yahweh, Yahweh, always pain before a child is born. Yahweh, Yahweh, till I'm waiting for the dawn. Take this heart, teach him what to carry. Take these hands, don't make a fist, no. Mouth, so quick to criticize. Take this mouth, give it a kiss, yeah. Yahweh, Yahweh, always pain before a child is born. Yahweh, Yahweh,
Take this heart, take this heart, let it break. Pegue os seus pés, pegue suas mãos, pegue o seu coração, coloque-o diante do Senhor. A gente está terminando essa reflexão, estamos terminando esse culto. E normalmente quando a gente termina, eu coloco algumas dicas, eu coloco algumas coisas tentando rememorar aquilo que a gente falou ao longo da reflexão. Hoje eu não vou fazer dessa forma. Hoje eu queria colocar a letra de uma música, de uma outra música, para combinar com aquilo que a gente acabou de ouvir. É uma música do Marcos Almeida, você vai ver a letra aí, ela diz assim: toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar. Nas alturas com seus anjos e as trombetas anunciando. Vem, completando a obra, que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem, completando a obra, que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Que preço pagamos por sermos influenciadores de Jesus? Não importa o tamanho do preço. A dor é por enquanto. A alegria é para sempre. Então, pegue os seus pés, pegue as suas mãos, pegue o seu coração, quebrante-o na presença de Deus. Seja um influenciador de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Quero convidar você para orar e depois eu quero já impetrar a bênção. E logo após, a gente vai encerrar o culto. Vou deixar a letra dessa música do Marcos Almeida, junto com ele cantando, para a gente acalmar o nosso coração e sabermos, discernirmos, ouvirmos, nos quebrantarmos na presença do Deus eterno. Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo. Amado Deus, nos faça lembrar que a dor é por enquanto. Nos faça lembrar que a alegria é para sempre. Nos faça lembrar o que vale a pena. Nos faça lembrar o que precisamos deixar, largar e o que precisamos tomar e assumir. Tome nossos pés, tome nossas mãos, tome nossas mentes, tome o nosso coração em tuas mãos. Abençoa, eu te peço, por favor, cada um de nós, como discípulos teus, a fim de pagarmos o preço e não nos envergonharmos de quem é o Senhor. Abençoa, eu te peço, Senhor Deus, esse profissional, Senhor Deus, que está lutando para continuar cuidando da sua família, da sua casa, com trabalho, Senhor Deus, difícil nesses tempos. Que ele não abra mão da verdade. Abençoa, Senhor Deus, essa mãe que precisa, Senhor Deus, alimentar os seus filhos, que precisa estender a mão à sua família, que precisa, Senhor Deus, cuidar, Senhor Deus, daqueles que de ti dependem, para que não perca a esperança, mas olhe para o autor e consumador da fé. Abençoe essa esposa que precisa alimentar e inspirar e incentivar esse marido. Abençoa aqueles que vivem sós e que muitas vezes, por viverem sós, são tomados de solidão. Conceda que eles vivam a solitude. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão tomados pelo medo e conceda-lhes coragem, ousadia no Espírito Santo.
Abençoe, Senhor Deus, os jovens, para que assumam o seu papel no reino do Senhor. Abençoe as novas gerações, para que nós adultos saibamos, Senhor Deus, cuidar delas, para que homens e mulheres, segundo o teu coração, sejam criados segundo a disciplina, a palavra do Senhor. Abençoe a tua igreja, para que seja lugar de restauração, lugar de consolo, de amizade genuína, com propósito, de alegria compartilhada. Enche a tua igreja do Espírito Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo, para a glória do teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que o Espírito Santo Consolador esteja com você, com a sua família, esteja com a igreja espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus abençoe. Acompanhe esse final, essa música, que ela também enche o teu coração de alegria e de esperança. Até no próximo domingo. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. Teus anjos e as trombetas anunciando vem completando a obra que começa misturada na dor, que é por enquanto.
enquanto